meus amores, tudo bem com vocês? Agora nós vamos para a nossa revisão de matemática, isso mesmo. Lembrando que essa revisãozinha é apenas um apanhado de tudo aquilo que vocês viram, né? Nesse nosso quarto bimestre aí, estudando a partir do módulo 4 de vocês. Qualquer dúvida, vai lá no cronograma de vocês, olha o títulozinho do conteúdo que vai cair nas atividades avaliativas e pesquisa também no módulo 4 de vocês, caso ainda tenha alguma dúvida. Mas é só prestar atenção nos slides e na explicação da tia que vocês vão, fechar a prova. Bora lá? Em matemática, nós vamos começar revisando aí a divisão, né? A divisão. Numa turma de 30 alunos, pretende-se fazer uma reunião de encargos de educação. Sabendo que cada mesa pode sentar 5 pessoas, se estes forem todos à reunião, quantas mesas vão ser necessárias? Então, a gente vai ter que dividir o número 30 por 5. 30 é o total de alunos e 5 é a quantidade que pode sentar por mesa. E ele quer saber quantas mesas serão necessárias para poder agregar todas essas pessoas. Então, olha só, 30 dividido por 5. Lembrando, né, que toda conta, toda adição, subtração, multiplicação e divisão, todas elas têm os nomes dos seus termos. Então, o número que está sendo dividido, ele se chama de dividendo. Esse é o sinal da multiplicação, né? Da divisão, desculpa, pode ser os 2 pontinhos ou os 2 pontinhos e o tracinho. O 5 aqui, ele é o divisor, né? Porque ele é quem vai dividir o 30, né? O 30 está sendo dividido por 5, está sendo dividido 5 vezes, né? E o 6 aqui seria o quociente, porque já foi feita a multiplicação, a divisão. A multiplicação, gente, nada mais é do que a operação inversa da multiplicação. Para você confirmar se a sua divisão está correta, basta você multiplicar o quociente e o divisor. Se o resultado da multiplicação der igual ao dividendo, pode ter certeza que a sua conta está correta. Então, olha só, 30 é o dividendo, 5 o divisor, 6 o quociente. E o que sobra, né, da divisão é o resto. Vão ser necessárias 6 mesas. Então, para esses 30 alunos, né, serem acomodados, vão ser necessárias 6 mesas. Por quê? 6 vezes 5 é igual a 30. Então, 5 cabe 6 vezes em 30. Que é 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. A gente sabe que também existe a soma de parcelas iguais, que também não deixa de ser uma multiplicação. E como a tia falou, a divisão é a conta inversa da multiplicação. Como a multiplicação é a conta inversa da divisão. Vamos lá. A divisão é a operação que permite repartir em partes iguais uma certa quantidade. Então, aqui 30 foi repartido 5 vezes em 6, certo? Bora lá. Divisão. Divisão é a operação matemática que determina a quantidade de vezes que um número, que é o divisor, está contido dentro do outro número, que é o dividendo. A divisão é a operação inversa da multiplicação. De um ponto de vista informal, divisão é o ato de dividir, repartir, separar as partes de um todo. É quando a gente precisa dividir, né? Eu tenho uma pizza e eu quero dividir ela em 4. Então, eu vou cortar assim, depois eu corto ela assim. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pedaços. Então, de uma pizza, eu dividi em 4. Olha só, mais uma vez, né, os termos da multiplicação para que a gente possa aí ter fixo em nossa mentezinha. Veja os nomes dos termos da divisão. Dividendo, 36. Divisor é o número 4. Então, 36 dividido por 4 é igual a 9. 9 é o quociente. Por quê? Porque 9 vezes 4 é igual a 36. 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Restou nada. Então, esses são os termos da divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. Como a gente falou, a divisão é uma conta inversa da multiplicação.
Então, para eu ter certeza, né, do número que vai vir aqui, é só eu multiplicar o meu quociente mais o meu divisor. 9 vezes 4 é igual a 36. Então, 36 dividido por 4 é igual a 9. Isso quer dizer que 4 cabe 9 vezes em 36, certo? Operação é a divisão. Sinal da operação, que é os dois pontinhos, né, que a gente chama de dividindo, certo? Pode ser os dois pontinhos ou os dois pontinhos com os tracinhos. Os fatores são dividendo e o divisor. Os fatores é o dividendo e o divisor. E o resultado é o quociente, certo? Agora nós vamos falar sobre medidas de massa. O que será essa imagem aqui? O que será que ela representa? Para que ela serve? Muito bem, aqui é uma balança. É uma balança com dois pratos, né? Onde normalmente nós utilizamos alguns pesos, mas são redondinhos assim, feitos de material de chumbo mais pesado. E cada chumbozinho, ele tem um determinado peso, né? Quando a gente fala de medidas de massa, nós remetemos ao que diz respeito ao quilograma e ao grama, certo? Olha só, grama, que é representado pela letra G, e o quilograma, ele é representado pela letra KG. Lembrando que essas letras têm que estar em maiúsculo, tá, gente? Quando necessitamos comprar carne, verduras, frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar e outros produtos, utilizamos as medidas de massa, como o grama e o quilograma. O grama é a principal medida de massa existente. As medidas maiores são chamadas de múltiplos e as menores de submúltiplos, porque existe, né, peso menor que o grama, mas também existe peso maior que o grama, que é o quilograma, tá? E existe também a tonelada, como por exemplo, os caminhões, né, quando eles passam ali pela federal, que eles precisam ser pesados, né? A gente sabe que ele não vai pesar 1000 quilos, 100 quilos, ele vai pesar 1 tonelada, 2 toneladas, dependendo do que eles estejam transportando. Mas aqui no momento a gente só vai estudar, a gente só vai revisar a grama e o quilograma, certo? Então, ó, 1 quilograma tem 1000 gramas. Para você ter 1 quilo, 1 quilograma você tem 100.000 gramas, certo? 1000 gramas, que aqui é 1000G, tem 1 quilo. Então, lembrem-se disso, toda vez que eu falar 1 quilo, eu posso dizer também que eu tenho 1000 gramas, que eu estou me referindo à mesma quantidade de massa, certo? Aqui é outro exemplo, né, de balança, como vocês podem ver também de dois pratos. E aí você coloca o que você vai comprar de um lado e os pezinhos do outro. Quando ela fica equilibrada assim, ó, rente uma a outra, isso significa que está pesando a mesma coisa. O instrumento utilizado para medir a massa é a balança. Existem vários tipos de balança. Observe, a tia colocou aqui só alguns exemplos. Essa é uma balança que pesa bebês, né, recém-nascidos, acho que mais ou menos até os 2 anos. É uma balança digital, certo? E a mamãe coloca o bebezinho deitado. Quando ele vai ficando maiorzinho, ela já coloca ele sentado. Para saber qual o peso da criança, quanto foi que ela ganhou. E nessa balancinha, justamente por conseguir colocar a criança deitada ou sentada, ela é mais eficaz porque a mamãe tira toda a roupa do bebê e o bebê é pesado do jeitinho que ele veio ao mundo. Então, o quilograma dele, o peso dele, dá o peso exato. Porque, de acordo com a roupa que você estiver usando, o seu peso ele aumenta um pouco mais, certo? Aqui nós temos, né, também uma balança digital, uma balança de precisão, tá? E aqui nós temos uma balança mais comum, mais antiga, né? Ela tem os pezinhos aqui, ela tem, normalmente são até 10 quilos, certo? Ou mais, dependendo. Ela marca aqui também, ó. Você coloca aqui o peso e aqui ele vai marcar quantos quilos a sua mercadoria pesou, certo? Quilo é uma unidade de medida de massa. 1 quilo é o mesmo que 1000 gramas. Meio quilo é o mesmo que 500 gramas. 1/4 de quilo tem 250 gramas. Então, 1 quilo, ele tem 250 gramas 4 vezes, que é isso que ele está dizendo aqui, ó. 4/4 de 1 quilo formam 1
quilo, porque é 250 gramas 4 vezes, forma 1 quilo. Observação, kg quer dizer quilo. Toda vez que nós estamos nos referindo a peso, né, de um alimento, de uma pessoa, se ainda for dentro do que diz respeito ao quilograma, nós devemos usar ao final do número as letras em maiúsculo K e G. Quando nós estamos falando do grama, né, nós devemos usar no final, se não escrever o nome, a gente deve usar a letra G maiúscula, certo? Agora nós vamos falar sobre, revisar aí, medindo capacidade. A gente vai falar sobre o litro e o mililitro, que são as unidades de medidas responsáveis por medir a capacidade de um recipiente. Quanto aquele recipiente pode suportar, quanto cabe naquele recipiente, certo? Para todo recipiente, podemos medir a quantidade de líquido que ele pode conter. A essa medida chamamos capacidade do recipiente. No seu dia a dia, você observa que uma caixinha de leite, ele tem 1 litro. Uma garrafinha de água pode ter 500 ml, certo? Que é o mililitro. M é o mili e o L litro. Então, mililitro e o litro ele é representado pela letra L. A gente sabe que não somente o leite, né, nem a água, mas existe vários recipientes aí, né, com sua capacidade que vão de mililitros a 10 litros, 20 litros, 500 litros e por aí vai. Os líquidos, de modo geral, tomam a forma dos recipientes que eu contém. Veja, então, de acordo com o recipiente, né, com a garrafinha, onde o líquido ou a água vai ser colocada, ela toma a forma desse recipiente. Se vocês observarem que nós temos garrafinhas diferentes, nós temos 6 garrafinhas, todas com tamanhos, né, e embalagens diferentes, mas todas essas garrafinhas aqui, elas têm exatamente 500 ml de água, certo? A capacidade é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos, seus múltiplos e submúltiplos. O litro também é usado como unidade de medida de capacidade, certo? Então, independente do formato, né, do recipiente onde você vai colocar o seu líquido, a água, você só vai saber realmente quanto cabe ali utilizando a medida de capacidade, que é o litro ou o mililitro. Medidas. Utilizamos o litro, representado pela letra L, como unidade padrão de medida de capacidade. Existem outras medidas para expressar a capacidade de um recipiente. No sistema decimal, a mais usada é o mililitro, que é representado pela letra LM. Vocês podem reparar que no que dizia respeito ao grama e ao quilograma, as letras que os representavam tinham que ser em maiúsculo. Já no que diz respeito ao litro e ao mililitro, as letras são em minúsculo, certo? 1 litro equivale a 1000 mililitros. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Se você não quiser escrever, né, basta você utilizar as siglas que a gente vai saber que vocês estão se referindo a essa unidade de medida, a essa medida de capacidade. Agora nós vamos falar sobre outra, né? O tempo passou. Como podemos medir o tempo? Olhe só alguns instrumentos usados para medir o tempo. Nós temos o calendário, os relógios, né, seja analógico ou digital, de ponteiro, né, ou digital. E nós temos aqui também um exemplo da ampulheta, que é um relógio, né, era uma forma de medir, um instrumento de medida aí do tempo. Aqui nós temos medidas de tempo, que é o calendário. De acordo com o calendário, o dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias. Lembrando que a semana tem 7 dias e o primeiro dia da semana é o domingo e o último dia da semana é o sábado. Mês, referente aos meses, né? Nós temos meses de 28 dias, 30 dias ou 31 dias. O ano completo, ele tem 365 dias. Olha só, observação aqui. Em anos bissextos, fevereiro tem 29 dias e o ano 366 dias, certo?
O dia tem 24 horas, a semana tem 7 dias, a quinzena tem 15 dias, o mês tem 30 ou 31 dias, o bimestre tem 2 meses, o trimestre tem 3 meses, o semestre tem 6 meses, o ano tem 12 meses ou 365 dias, né? Quando completamos os 12 meses do ano, significa que já se passaram 365 dias. Aqui está dividido o calendário em primeiro semestre e segundo semestre. Os primeiros 6 meses do ano e os últimos 6 meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho são os 6 primeiros meses, são o primeiro bimestre. Lembrando que janeiro tem 31 dias, fevereiro 28 ou 29 se for ano bissexto, março 31, abril 30, maio 31 e junho 30. Os meses do segundo semestre é julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Isso mesmo. Julho tem 31 dias, agosto também tem 31 dias, setembro 30 dias, outubro 31, novembro 30 dias e dezembro 31 dias. Medidas de tempos, palavras especiais, é o que a gente pode dizer, né, em relação ao passar do tempo com o uso do calendário. Uma quinzena, né, corresponde a 15 dias. Quando se passam 15 dias, nós dizemos que passou uma quinzena. Um bimestre corresponde a 2 meses. O trimestre, ele corresponde a 3 meses. O semestre, né, corresponde a 6 meses. O biênio quer dizer que é igual a 2 anos. Quando se passa 2 anos, se passou um biênio. O lustro é quando se passou 5 anos. E uma década quando se passou 10 anos. Vamos lá. Medir o tempo. As civilizações antigas mediam o tempo através do sol, da areia e da água. Aqui nós temos 2 modelos de relógios, né, que era muito utilizado antigamente, muito antigamente mesmo, que é o relógio do sol, né, que ele tem uma vareta aqui, e através da posição do sol e da sombra que essa vareta fazia aqui, era determinado o horário do dia em que se encontrava, né? Relógio de sol usado pelas civilizações caldaico, babilônica, egípcia e chinesa, certo? Foram essa população aí quem utilizava o relógio do sol. Em 1600 a.C., há muito tempo atrás. E temos aí a ampulheta, certo? Aqui são os grãos de areia, o suporte, né? E aqui o vidro, onde a gente via a passagem dessa areia, certo? 330 anos depois de Cristo, primeiras referências à ampulheta, né? Era mais ou menos assim. A ampulheta ainda veio depois do relógio do sol. O relógio do sol é mais antigo que a ampulheta, certo? Olha lá. O dia tem 24 horas e pode ser dividido em períodos. Veja, madrugada, que são das 0 hora às 6 da manhã. Manhã, que é das 6 da manhã ao meio-dia. Tarde, que é do meio-dia às 18 horas. E noite, que é das 18 horas até as 24 horas. Nós temos costume de achar que o dia só tem 2 períodos, manhã e noite, mas não é bem assim. Dentro desses 2 períodos existem esses 4 períodos, tá? Somando esses 4 períodos é que nós temos as 24 horas. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa revisão de hoje. Até a nossa próxima!